Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 90 e hoje comigo tenho o habitual André Távora. Ora, boas, maltinha. Cá estamos nós para mais um episódio, é o terceiro. Hoje temos aqui uma cara nova, como podem ver. Tem sido recorrente, uma cara nova a cada episódio. Desta vez temos uma das principais pessoas do nosso projeto, o João Figueiredo. Olá Tomás, olá André. Antes de mais dizer que é um orgulho enorme partilhar este painel convosco pela primeira vez aqui no 90. Acima de tudo, se me deixarem, gostava de agradecer aqui à malta que nos tem acompanhado ao longo dos episódios. Como o Tomás e o André já referiram, eu sou o João, tenho 22 anos, uma das principais caras do projeto 90, mas queria mesmo agradecer-vos pelo apoio que têm dado, quer nos episódios, quer no Instagram, nas outras redes sociais, principalmente o TikTok. Já alcançámos mais de 1000 seguidores, o que é inacreditável. Se perguntasse há 3 meses atrás, já passaríamos os 1000 seguidores numa rede social, eu não acreditava. Acho que ninguém acreditava, sinceramente. Por isso, agradecer-vos muito pelo apoio que têm dado nos últimos episódios. Mas acima de tudo, deixar aquele apelozito, vocês deixarem o like, comentarem. Nós gostamos muito de ler as vossas opiniões nos comentários, por isso não hesitem, vamos lá conversar um bocadinho sobre o bola, é o que nós gostamos, e passa a bola já para o Tomás. Falámos daquela semana europeia, e que semana europeia, meus amigos, que semana europeia. Começando já com o Sporting em grande destaque, com uma vitória por 2-1 sobre o campeão europeu, um jogo que tenho a certeza que irá ficar marcado na memória dos adeptos de futebol português, mais pelo resultado em si, pelo feito, do que muito pelo futebol jogado, porque o Sporting, digamos que foi uma equipa mais assertiva nos momentos sem bola, com a sua linha de 5 bastante recuada, uma equipa bastante competente em organização defensiva. Mas na primeira parte quem dominou a bola foi mais o Paris Saint-Germain, sem grandes surpresas, porque o Sporting ativou aquele modo de sobrevivência e saiu-se muito bem. Não sei o que é que vocês acharam do jogo. Grande jogo. Bom, eu, na minha opinião, vou aqui tomar a iniciativa para falar. Assim como tu disseste, é mais pelo resultado e pelo feito do Sporting, porque em termos de jogo jogado, o Paris Saint-Germain dominou completamente, principalmente na primeira parte, em que só da mesma equipa francesa ao Sporting mal saiu do último terço do campo. Só me lembro assim de duas ocasiões. Foi um remate do Jenny Katam, que foi para fora, do lado direito, um grande remate. Sim. E já no final da primeira parte, mesmo no último lance, um remate do Morita por cima. Acho que foi Morita, se não estou em erro. Foi. Na segunda parte, o Sporting começou a ser um pouquinho mais audaz, começou a tentar sair mais no contra-ataque, não só a defender o empate, e essa audácia deu os seus frutos, porque, a bem dizer, quando teve a oportunidade marcou, também com alguma sorte à mistura, nos ressaltos, mas um golo é sempre um golo, e em termos defensivos, nada a dizer, estiveram impecáveis. A dupla Mateus Reis e Gonçalo Inácio meteu no bolso o melhor do mundo, vamos dizer assim. Por isso, defensivamente não há nada de mal a apontar. Foi um jogo de sobrevivência do Sporting, mas tiveram garra, tiveram vontade, deram tudo, deixaram tudo dentro do campo. E é uma vitória histórica. Exato, suaram a camisola. E é uma vitória histórica e fantástica e que orgulha o país nas competições europeias. E acima de tudo ajuda no ranking. Mas eu queria destacar que já falaste do Mateus Reis, André. E foi o melhor jogo do Mateus Reis com a camisola do Sporting. Não sei se concordam. Provavelmente. Se não foi o melhor, foi dos melhores. Top 3, sem dúvida. Tem ali algumas dificuldades na saída, até perdeu ali algumas bolas, até numa zona muito perigosa, ali entre o meio campo defensivo do Sporting, mas acho que foi mesmo um grande jogo do Mateus Reis. Mas eu queria destacar, acima de tudo, o contexto deste jogo. O Sporting parte com 9 ausências para este jogo, apesar do PSG também ter 2 ausências muito importantes, está com o Achraf Hakimi e o João Neves, mas o Sporting parte sem Pote, parte sem Ullmann, parte sem Diomande. Acho que é um jogo muito bom do Sporting. Estamos a falar do campeão europeu no ano passado, ok? Estamos a falar de uma equipa que tem Vitinha, se calhar do meio campo melhor do mundo neste momento. Estamos a falar com um Kvaratskhelia está no banco, sai do banco. Isto é inacreditável. Eu acho que ali o Rives Silva se calhar podia ter feito um bocadinho melhor. Ele toca na bola, mas é uma bola complicada. Foi um grande remate. Foi um grande remate.
Um Mas grande eu queria gol. destacar acima Era de muito tudo difícil. A bola faz um arco quase perfeito. o jogo do Suárez. Acho que não falámos do Suárez depois dele ter marcado 2 golos, mas não é só por isso. Eu assemelho muito o Suárez ao Pavlidis do Benfica. Faz tudo na equipa. Pode baixar como quase um 8. Consegue segurar a bola. É 9,5, 10. Pá, é muito competente. Acho que o Trincão não teve bem no jogo. E por isso acho muito importante o jogo do Suárez e para mim é o homem do jogo. Até pelos 2 golos. Eu É um acho, avançado muito completo. eu acho que os Um pontos-chave avançado muito completo. desta partida, mais no lado do Sporting, foi o acerto na finalização, claro, mas foi sobretudo os momentos sem bola, porque o Sporting conseguiu lidar muito bem com o ataque do Paris Saint-Germain. Mas quanto ao Suárez, convém também dizer que ele correu muito e pressionou muito também. Não foi só os golos que ele fez. A colombiana. Lá está, no fundo ele cumpriu a clássica função do ponta de lança, que é estar no sítio certo à hora certa para finalizar com precisão, como bem o fez. Agora, se fez esquecer o Gyökeres, é uma pergunta complicada, mas acho que neste momento não há muita gente a lembrar-se do Gyökeres com estes resultados Acho que positivos. não. Mas eu, do momento do jogo, se me deixarem ir Sim. lá, o momento do jogo destaca a entrada do Bragança e do Alisson Santos, sinceramente. O Bragança no controle de bola e o Alisson Santos na exploração da profundidade. Até está na segunda jogada do gol do Sporting. E com o Trincão a rematar a figura, depois o Suárez. Mas o Alisson ganhou muito bem as costas do Zayn Emery, O Alisson na é um altura. jogador um bocado irregular, porque se nos recordarmos do jogo que ele fez contra o Bayern Munique, não foi assim tão bom. Mas depois entra bem agora neste jogo, é um jogador É, muito mas no irregular. total de altos e baixos. Eu acho que é um jogador tipo de suplente, um super sub para agitar o jogo. É um jogador rápido, tem alguma técnica, não é nada de extraordinário ainda, pelo menos ainda tem muita margem de crescimento. Neste momento eu acho que é um jogador tipo suplente, que é preciso agitar o jogo está ali um pouco preso, um pouco morto, mete aquele jogador e ele agita ali com o jogo. Eu tinha uma pergunta para Sim, vocês. sim. Estamos a falar de uma fase ainda meia temporada, mas eu queria vos perguntar qual é que está a ser o melhor jogador do Sporting na temporada. Começando por mim, eu digo Trincão. Luís Soares. Eu acho que é o Luís Soares. Muito Acho bem. Acho que que o Trincão em termos de números está abaixo da época passada. sim, Em está termos de números, gols e assistência. tá. Também destaco o Yulman. Acho que o Sporting é um sem Yulman, apesar, pronto, a vitória frente ao PSG diz outra coisa. Mas Sporting com Yulman e outro sem dinamarquês. Acham que o Sporting já pode ser distinguida como uma equipa com pedigree europeu? Difícil, porque lá está, tem um ou outro resultado histórico como foi este, mas não tem grande Sim, história nas competições europeias porque nunca ganhou nenhuma competição europeia. Então é difícil, tipo, os grandes clubes olharem para o Sporting assim como um gigante, como quem vamos jogar com o Sporting, vamos jogar contra um gigante europeu. Eu acho que é muito difícil as equipas pensarem isso. lembro, por exemplo, Ainda, aquele jogo com o Arsenal, o jogo com o City, lá agora esta está. vitória com o PSG. São surpresas que o futebol tem visto, é por isso é que gostamos tanto, porque o futebol é muito. Não sabemos o que esperar. É muito imprevisível, exatamente. Há sempre algumas surpresas e o Sporting tem tido a proeza de conseguir algumas. Um grande destaque ao Sporting nesta Liga dos Campeões, até porque está em zona de apuramento direto neste momento. Penso que está em oitavo lugar. Mas lá está, falta mais plantel ao Sporting, como falta ao Benfica, como falta ao Porto. Noutra fase da competição, acredito que acabará por ser eliminado. Ainda estamos a muitos patamares do pedigree europeu, como tu disseste. O Sporting tem plantel, tem muitos lesionados, por isso é que lhe faltam jogadores. Mas mesmo assim, é uma coisa que eu queria discutir com vocês. O Sporting, já desde a época passada, vamos falar, por exemplo, assim, uma época e meia, que tem praticamente sempre quase metade do plantel lesionado. Pá, vamos aqui arredondar. E, no entanto, tem sempre equipa e tem sempre os jogadores para jogar bem e ganhar. E eu pergunto-me se, por exemplo, o Benfica ou o Porto, numa situação idêntica, como é que eles se iriam aguentar? Será que conseguiram? Estão a perceber o meu Sim, raciocínio? sim, sim. O Sporting sabe lidar muito bem com esses momentos de baixas.
já está mais habituado também a tê-los. Porque nos últimos Tem anos, sempre alguém, tem sempre um suplente, tem sempre um jogador improvisado ali naquela posição. Por exemplo, uma coisa que é lateral e está a jogar central, que é preciso, e jogou bem. É um lateral que jogou central contra o Paris Saint-Germain e fez no jogo, um dos melhores da carreira mesmo. Eu acho que a linha de 5 permite muito isso, fazer mais adaptações que fosse, por exemplo, uma linha de 4. Neste tipo de jogo é mais fácil, na minha opinião. Mas pronto, acho que o Sporting também tem um conforto de 2 campeonatos seguidos. Isso também lhe traz mais confiança e segurança no que está a fazer. vamos até Turim, mais precisamente para a derrota do Benfica por 2-0 frente às Juventus. João, o que é que falhou ao Benfica? O que é que farias diferente neste jogo? Eu faria muitas coisas diferentes neste jogo se fosse o José Mourinho, começando pelo 11 inicial. O 11 inicial que apresenta Sheldrup e Prestiani no mesmo 11, eu não o faria. Até porque o Prestiani é um miúdo e eu lanço já uma questão. Há tempo para errar no Benfica neste momento? Pois. Eu acho que neste momento dá, porque o Benfica está numa situação tão delicada Mas que este é um está jogo mesmo, importante, mesmo não é? quase. Mas André, estás a falar das situações delicadas. Eu acho que nas situações delicadas não é bom tirar aos leões os miúdos. É mais por aí. O Sheldrup não é um mau jogador. Eu acho que o Sheldrup ainda pode vir a ter sucesso no Benfica, até já se fala, por acaso, do interesse do Clube Bruges, e acho que ele está mesmo a caminho do Clube Belga. Estamos a falar de um plantel que acaba este jogo, indo já ao final do jogo, depois que regressarmos ao início, Ivanovic na esquerda, Barreiro e João Rego. 135 milhões de euros depois. Isto é inacreditável, ok? Isto não é um 11 sequer do Braga. Estamos a falar do Benfica. Eu mudaria o plantel. E na questão do Tomás. Mudaria o plantel, começando por ir buscar mais um médio de transporte, um extremo, de irreverência. Escolho agora o Rafa, como já vamos falar a seguir. Mas acima de tudo, eu mudaria o esquema do jogo. Acho que o Ivanovic era melhor para este jogo. Ele é um avançado mais importante. O Pavlidis não tem estado bem desde o falhanço contra o Futebol Clube do Porto. Está mal inimicamente, até se nota no penalti, não destacando tão a ser realmente o penalti, mas acho que não tem estado bem na tomada de decisões. É verdade que é um jogador que mesmo mal cansa-se muito, corre, passa. Lá está, como eu disse há bocado do Soares, é muito completo. Mas eu falando aqui um bocadinho do Benfica, Benfica que entra num 4-2-3-1, com Dedic mais subido, com o Presteni por dentro, Sheldrup mais na ala, o Dal por dentro, mas o Dal esteve muito baixo. Não sei se notaram isso ao longo do jogo. Pouco ativo. Eu não sei se concordam, vou lançar a questão a vocês dois. O Dal nunca vai ser um lateral titular do Benfica. Não pode ser o lateral titular do Benfica. Estamos a falar no jogador que não tem o pulmão do Carreras, não consegue fazer o vai e vem com tanta facilidade que o Carreras, por exemplo, fazia. O Dal é um jogador muito irregular. Acho que tem nível de suplente, tendo em Sim, conta o nível do Benfica. Quando o mercado de verão fechou, eu discuti inclusive com vocês. Então, mas o Benfica vai encarar a temporada apenas com o Dal para a lateral esquerda. Eu imediatamente achei que era muito curto. Eu acho que o Dal nunca teve aquele nível suficiente para ser titular numa equipa da Benfica. O Dal com o Bruno Lage até mostrou bom rendimento a jogar mais à frente, tendo o Carreras atrás dele, mas a jogar como lateral esquerdo é diferente do que a função que ele fazia com o Bruno Lage. sim. Eu acho que o Dal tem que receber sempre a bola mais perto do campo adversário para não ter que correr tantos metros. Eu acho que é muito isso. Nós vimos na altura com o Bruno Lage, o 3-4-3, ele jogou muito bem, até iludiu muitos benfiquistas. Mas é muito isso. Até eu jogava o Carreiras como terceiro central, Era isso penso que eu eu. Já estava a não. dizer, sim. Eu só queria destacar aqui uma situação que aconteceu no jogo, que o Dedic estava muito subido pela falta de disponibilidade do Yildiz, que é o craque. Digamos que é o Neymar das Juventus. Opera tão defensivamente. Mas eu destaco o momento do jogo. Para mim, o momento do jogo é as substituições do Spalletti, a segunda parte. A entrada do Francisco Conceição e a saída do Miretti. O Miretti era meio que um segundo avançado da Juventus, passando o Mukeni para terceiro médio e não um segundo avançado. Acho que ali a Juventus ganhou o meio campo. A partir desse momento, até o Mecânico surge a fazer o primeiro golo,
E o Juventus ganha o jogo, fica com dois alas abertos. Francisco Conceição destruiu o ala. O Benfica até não entrou mal, teve ali 20 minutos. Estava superior, mas depois levou o golo. Lá está, é falta de eficácia. O Sporting teve a mais, o Benfica teve a menos. Acho que o Luís é um completo craque mesmo. É um jogador que tem um drible muito forte e é aquele tipo de jogador que não pede permissão para estar à baliza. E a gente viu isso ontem, porque ele era com cada remate e até lá um remate que ele faz, uma grande defesa do Trubin. É o criativo daquela equipa, mas é um jogador de outros níveis. Para mim é top 20 do mundo neste momento. Não acho O descabido. momento que eu destaco é quando a Juventus marca, porque o Benfica começou a primeira parte superior, ali aqueles primeiros minutinhos, mas contra a corrente do jogo a Juventus marca e o Benfica vai-se completamente abaixo. Para mim também é esse Quando a Juventus marca o primeiro gol, o Benfica vai-se abaixo completamente e poucos minutos depois voltam a sofrer um gol, num lance em que dois jogadores sozinhos partiram a defesa toda do Benfica. Para mim os dois gols são muito semelhantes. O primeiro lance, o Tomás Araújo aborda mal o lance e depois não faz falta. Digamos que foi anjinho. E depois o segundo lance é uma passividade ali do Auschwitz. O Benfica mentalmente está muito mal. Mas eu tenho uma questão. O que se passa com o Rodrigo Rego? desapareceu. Ainda é muito miúdo. Acho que ainda é muito miúdo. Ainda é muito miúdo. Mas também não. Então, mas na altura surgiu como o novo salvador da pátria do Benfica. Agora já não joga. Assim como o Henrique Araújo. Mas também estavas a dizer que o Prestiani é novo para jogar, mas agora o Rodrigo Rego já não. Não, o Rodrigo Rego penso que já tem 22 anos quase. Não tenho a Sim, certeza. mas o Prestiani tem muito mais nível que o Rodrigo Rego. Bem, mas o Rodrigo Rego surgiu até a jogar bem. Eu lembro do jogo da Taça de Portugal que ele jogou. Acho que é banal. Acho que é um jogador banal. Bem, mas se o Mourinho apostou nele, o que é que se passou? Ele, de um momento ao outro, deixou de apostar nele. Sem nenhuma razão. Mas achas que Entrou ele a é mais para extremo ou para lateral? Eu acho que ele é extremo. Ele já jogou com o Nelson Veríssimo na equipa B, jogou ala esquerda. Mas eu acho que ele é mais extremo direito. Ele é de formação extremo direito. Mais valia apostar no José Neto, no lateral esquerdo. José Neto é outra categoria. Mas acho que ainda não está preparado e ser lançado aos leões neste tipo de jogos sem qualquer preparação, o Benfica estando mal, acho que seria um erro. Uma das dificuldades também do Benfica neste jogo foi a parte de fazer a bola chegar ao Pavlidis. Por isso é que tivemos um Pavlidis também muito apagado do jogo e depois de repente é chamado à decisão de bater o penalti. Correu mal, escorregou, acontece. É assim mesmo. A culpa é da relva. Vimos o Samu também. Também não foi muito melhor no Porto. Esta semana de penaltis falhados, eu não sei qual é o pior, não sei se viram também aquele jogador, não sei se foi da Venezuela, já não sei, vi no X, vi um falhanço o do Brahim na final da CAN também. esta semana está uma loucura. Mas eu queria dizer só mais uma coisa. Se eu tivesse que dar uma nota de 0 a 10 ao Mourinho neste jogo, eu dava um 2. Porque o Mourinho viu ali acho que o Trubinho fez uma grande defesa. Não sei já quem foi o jogador que Foi o defendeu. Willis que rematou. Sim. Na segunda parte, já estou a falar na segunda parte. A partir desse momento tem que pôr o Enzo Barranense para campo. Tem que pôr. Tens que ter mais bola. Ou passar o Auschwitz para a direita, até tinha uma boa complementaridade o Auschwitz e o Tedic. Lembro da primeira parte da época. Jogaram muito bem os dois. Não sei porque é que deixou-se de apostar nisso. Mas a partir daquele momento tens que tirar o Barreiro, tens que ter ali um cérebro no meio campo para poder controlar o jogo. E o Mourinho não fez isso. As substituições do Mourinho foram Ivanovic para a esquerda, volto a repetir, Ivanovic para a esquerda e o Barreiro continua em campo. O Barreiro continua em campo o jogo todo. O Fazendo Mourinho aqui o gosta hot take. muito do Barreiro. Voltam a ser culpadas as faltas de opções. Já falámos aqui um pouco das limitações do plantel do Benfica e isto aqui leva-nos um pouco àquilo que é o nosso tema quente da semana, que é a contratação do Rafa para o Benfica, uma contratação esta por um valor de 5 milhões de euros, isto depois do Benfica o ter deixado de sair a custo zero para o Besiktas da Turquia.
Gostava de saber qual é que é a vossa opinião sobre esta contratação. Se acham que é um jogador que vem para acrescentar, se é uma boa contratação, se iam buscar, por exemplo, outro jogador mais novo, com uma margem de produção maior. O que acham? Em termos financeiros, a contratação é terrível, Claro. porque é um jogador que, quando veio para o Benfica, custou 20 milhões de euros, não estou em erro, sai a custo zero e agora custa mais 5, 6 ou 7, se não estou em erro. Por isso, em termos financeiros, de gestão financeira, é horrível. Em termos desportivos, de resultados esportivos, é esperar para ver, porque quando o Rafa estava no Benfica, na altura em que saiu, era das principais figuras do plantel, era dos melhores jogadores do plantel, se calhar até era mesmo o melhor. Era um jogador que fazia a diferença. Vamos ver com que nível é que ele volta da Turquia, se vai apresentar um nível igual ou parecido ao que tinha quando saiu. Ele já está parado há algum tempo também. Ele tem estado afastado do plantel, a treinar à parte. E se é um jogador que vem para acrescentar, eu acredito que sim, porque esteve no Benfica há muitos anos, já conhece a casa. E com as limitações que o plantel do Benfica tem, eu acho que sim, eu acho que é um jogador que vem para acrescentar. Agora, o momento em que é contratado, lá está, tendo em conta o momento do Benfica nas competições, Vem tarde, já, não é? já vem um pouco tarde, exatamente. A minha opinião sobre a vinda do Rafa, desde cedo sou um admirador das características do Rafa, gosto muito de jogadores com velocidade, mas o Rafa no campeonato português não faz muito sentido, até pelo pouco espaço para jogar, a qualidade que o Rafa já tem, cada vez mais vai perder a velocidade característica. O Rafa sem velocidade é um jogador banal, é a minha opinião, e digamos que o Benfica deixou-se ir por custo zero, um ano e meio depois está aí buscá-lo por 5 milhões. Financeiramente é um descalabro esta contratação. Se o Rafa vai acrescentar, acredito que sim, até porque já está adaptado ao futebol português, está adaptado ao Benfica, mas acima de tudo, foi dos melhores jogadores do último século, se calhar do campeonato. E vamos ver em que posição vai jogar. Era isso que eu ia perguntar. Atrás do avançado ou na ala? O que acham? Eu acredito que vai jogar ou do lado esquerdo. Vamos ver também como é que vai ficar a situação do Sheldrup, se vai sair ou se vai ficar. Portanto, eu acho que ou a extremo esquerdo, entre aspas, Fala-se ou no lugar do Guerreiro, fala-se ali a muito meio da 10. na saída do Sheldrup ao Bruges, o que é algo estranho porque ele foi titular no último jogo. Mas no Basta. Benfica nada faz sentido, não é? É só lembrarmos do Peter Mussá ser titular na metade da liga e depois saiu por 12 milhões e meio para os Estados Unidos. Mas estavam a falar aí do Rafa, onde é que ele vai jogar. Eu aposto que ele vai jogar atrás do ponta-lança, é porque não joga há muitos anos a extremo esquerdo. É isso. É no lugar do Barreiro, na minha Eu acho, opinião. No lugar do Barreiro. O Barreiro agora eu até acho- tem jogado a 8, mais recuado, 8-6. penso que ele vai passar o Sudakov para a esquerda, é a minha opinião. Sim. E vai tirar Pois, muito. ainda tem essa. O Sudakov volta a perder, porque à esquerda não dá nem metade daquilo que dá a 10. Pronto. Apesar de ver o jogo de frente, mas não dá o que dá a 10. É um jogador E O pouquinho. Rafa também pode jogar à direita. Mas acho Aliás, era a posição original dele, era a extrema-direita. que no Braga. sim, muitas vezes jogava o E mesmo no Servi à Benfica. esquerda e o Rafa à direita. Acontecia. Mesmo no Benfica, quando chegou, era à direita que ele jogava. Sim, sim. O Rui Mas a melhor Vitória. época para mim foi mesmo a extremo esquerdo, na altura com o Bruno Com o Lage. Bruno Lage, sim. E o Pizzi à direita. Estava muito. O Rafa atacava as costas e o Pizzi dava aquela banana para o segundo posto. Diga. Época 19-20. A primeira metade, porque a segunda metade veio o Covid e pronto. O Porto deu a volta à altura. Encerrado o assunto Benfica, Acho que sim. Acho que sim. vamos ao Porto. Escorregou, empatou a uma bola frente a um frio de sensivelmente 11 graus negativos. No jogo em que esteve durante 45 minutos ou até mais, contando com os descontos, em superioridade numérica, apenas tendo a capacidade para marcar aos 90 minutos, através do ponta de lança do Denis Gul. André, como é que viste este jogo? Eu cá vi assim um Porto assim meio intranquilo, a cometer ali alguns erros não muito normais.
Bom, primeiramente vou-te corrigir. Acho que não estiveram 11 graus negativos. Se não me engano, acho que estiveram 6 graus negativos. Eu vi no recorde estavam Eh, 11 negativos. Pronto. Cada termómetro mede à sua maneira. Aquilo que foi o jogo, foi um jogo muito físico. O Vitória Plaza, a jogar em casa, entrou atrevido no jogo. Entrou a pressionar alto. Marcou um grande gol. Foi um remate um pouco inesperado. Acho que muito pouca gente esperava um remate. Um remate que levou efeito, o que tornou muito difícil uma possível defesa do Diogo Costa. E lá está, foi um jogo muito físico, com muita luta. Temos uma oportunidade flagrante do Borja Sainz em que o último defesa do Plaza falha o corte, o Borja Sainz fica praticamente isolado e na hora de estar à baliza faz quase um passo ao guarda-redes. O Estoco do Porto tocou muito na finalização neste jogo. Também tivemos, já perto do final, acho que foi mesmo dos últimos lances da primeira parte, foi um penalti para o Samu. O Samu, que nunca tinha falhado penaltis desde que chegou ao Futebol do Porto, falhou pela segunda vez consecutiva, nem foi defesa, foi para fora mesmo, nem na baliza acertou. Foi expulsão para o jogador do Vitória. Na parte, o Vitória abdicou completamente do ataque. O Vitória Plaza veio para a segunda parte, por isso simplesmente defender o gol que tinham marcado. Fizeram uma linha de 5-4, se não estou em erro. 5 defesas. 5-3-1, A jogar, a fazer o típico arambol, como se costuma dizer, né? O termo técnico usado para o antijogo. E o Porto tentou de tudo, era muito difícil. A temperatura negativa também não ajuda, os jogadores não estão habituados a essas temperaturas. Era uma deslocação difícil, principalmente por causa das temperaturas negativas, porque em termos de futebol e plantel o Porto é superior ao Vitória Plaza. Tentou, a bola tem lá vendo entrar, o Vitória Plaza a jogar em casa tinha o jogo controlado defensivamente, pronto, lá apareceu, tentaram, agora água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, e o Dani jogou, lá conseguiu ganhar um duelo físico, girou, rematou e pronto, empatou o jogo aos 90 minutos e salvou um ponto, na minha opinião, acho que é muito importante para o Futebol do Porto, porque assim ainda mantém grandes esperanças de acabar no topo 8 da Liga Europa. Em relação ao Porto, acho que não há muito a dizer deste jogo, até porque estamos a falar de uma equipa, como o André disse, com alguma qualidade. Olha, gostei muito do Ladra, um jogador, não se riu do nome, mas ele chama-se mesmo Thomas Ladra. Mas pronto, continuando, o Porto até que entrou a impressionar bem, e até, acho que o Pleasant acabou por fazer o gol contra a corrente do jogo. E depois pronto, lá está, a expulsão mudou muito o que foi o jogo. O Pleasant com menos um, normalmente as equipas baixam, mas o Pleasant tentou sempre sair quando pôde. Tem ali jogadores com muita qualidade, apesar de não serem conhecidos aí da gíria desportiva, mas estamos a falar de um clube que é da Chequia, e acho que apresentou um bom nível naquilo que é Liga Europa. O Porto, sinceramente, acho que não encarou o jogo da forma que encara os jogos da Liga. É normal. Estamos a falar de Liga Europa. Se fosse Liga dos Campeões, tinha outros termos competitivos, mas estamos a falar de Liga Europa. O Porto, neste momento, o grande objetivo é ser campeão, não é ganhar a Liga Europa. Se puder ganhar, claro que sim, é mais um título para o Dragão, mas estamos a falar de um Porto competente. Mas eu tinha outra questão. E esta era para colocar ao Farioli. Por que é que o Rodrigo Moura não pode jogar com o Gabriel Veiga juntos? Ele tem sempre Eu acho que era um jogo. Eu acho que era um jogo, uma ocasião para ambos jogarem e fiquei bastante surpreendido quando o Rodrigo Moura é substituído para a entrada do Gabriel Veiga. Acho que com a saída do Rodrigo Moura a criatividade dele fez muita falta para abrir aquele muro defensivo do Plaza. Eu acho que o Gabriel Veiga entrou bem no jogo, mas tendo em conta o contexto em que o Porto estava em superioridade numérica, fazia sentido estarem os dois em campo, porque quando estás em superioridade numérica não tens tantas preocupações defensivas. Superioridade numérica e só atacar, porque o Vitória Plaza ficou completamente da defesa. Sim, o do ataque. completamente instalado no meio campo do Plaza. Sim. Força, João. Por isso, o jogo, lá calhar até podia ter tirado, por exemplo, o Pablo Rosário, não sei. Sim. Se calhar baixou o Frau Holt, não sei.
Mas pronto, acho que é é um bom resultado para o Porto. Claro que queriam ganhar, mas estamos a falar de 6 graus negativos ou 11, não sei. Ou 6 intensos uns dois. Mas pronto, acho que é um bom resultado para o Porto e acho que vai conseguir chegar ao oitavo lugar, pelo menos. Atenção, E tu, Tomás, qual é a tua opinião? quanto ao resultado, tendo em conta que teve uma parte inteira a jogar em superioridade numérica, eram os 3 pontos que o Porto tinha de levar para casa. Mas também temos Lá de ter está, atenção. ficaram muito na finalização. Tiveram oportunidades para ganhar, mesmo ainda na primeira parte. Não foi só aquela oportunidade do Borja Sainz e o penalti, ficaram pelo menos mais uma ou duas. Lembro. Há que dar mérito também ao Vitória Pleasant, porque defendeu muito bem e temos de ver também que o Vitória Pleasant tem feito boas prestações nos últimos anos, quer na Conference League, quer na Liga Europa, sendo Uma boa equipa. quase Este ano ainda não perdeu na Liga Europa. a ser eliminado pelas equipas grandes e sempre a fazer campanhas bem decentes. Tenho uma coisa a acrescentar. Foi a exibição do Samu. Um pouco à imagem do Pavlidis, acho que é um pouco parecida. Desde o clássico, que baixaram um pouco o nível, não é? Acho que foi mesmo das piores exibições que o Samu já fez desde que está no Futebol Clube do Porto. Sabemos perfeitamente que não é o jogador mais refinado tecnicamente. A grande arma dele é mesmo o físico. E como neste jogo nem o físico conseguiu tirar partido, ficou praticamente anulado. Falhado o penalti da última vez, vinha com a moral um pouquinho mais em baixo, mais nervoso, é normal. Sabe que não está a mostrar o nível que costumava mostrar, sabe que está num mau momento, tanto que acabou por sair do relvado em lágrimas. Mas eu acho que também não pode ser assim. Acho que o Samu tem de ter uma mentalidade mais forte e não se deixar abater assim tão facilmente porque falhou um penalti ou dois. Acho que não se pode abater desta forma a nível mental. Sim. É um jogador mental muito limitado ainda. Ainda é um miúdo, só tem 21 anos. Ainda é novo, ainda tem muito a crescer e tem de melhorar muito essa mentalidade. Apesar dele vir do Atlético de Madrid, estamos a falar que ele teve em clubes sempre mais baixos do que o Futebol Clube do Porto. É normal, a depressão é sempre maior. Às vezes também esquecemos da idade do Samu. É. Isso é verdade. É muito jovem. Já não sei o jogador, assumo já que não sou um fã do Samu pelas suas características. Eu sou mais fã, por exemplo, do Pavlidis ou do Luís Suárez. Mas estamos a falar de um jogador que fez muitos gols este ano. Pronto. Se ele marca, o Mário Jardel não era refinado tecnicamente, marcava gols. Era. Era o cabeceamento. Era o cabeceamento. Não, o Mário Jardel. Aqui eu não vou concordar contigo. Aqui eu tenho de discordar. O Mário Jardel, como bom brasileiro, era refinado tecnicamente, sim. Aí eu desconcordo contigo. Não concordo. Desconcordo. Não concordo. Eu acho que sim. Era refinado, sim, senhor. Acho que sim. Braga. Destaque também para o Braga, por último, mas não menos importante, atenção. Ganhou ao Nottingham Forest por 1-0. Um jogo bastante equilibrado. Na minha opinião, foi uma vitória muito sofrida do Braga. Pois o Ornichek foi mesmo o grande salvador da pátria, digamos. Com várias intervenções. Outra vez. Sim, mais uma vez. Grande guarda-redes, atenção. Muito bom guarda-redes. Esta vitória tem o nome, Ornichek. Ela defesa, o penalti, espetacular. E não só, várias. Em termos de jogadores de campo, o meu destaque vai para o Gabriel Martínez. Esteve muito bem, sempre incansável. Qual é que foi a vossa visão deste jogo? A minha visão é que foi uma grande vitória do Sporting Braga. Nottingham Forest entrou em campo meio que a jogar por empate. Não entrou assim com aquela determinação em bater de ganhar. Não vi isso no Nottingham Forest, porque eu acho que se o Nottingham Forest quisesse, tinha ganho facilmente. É a minha opinião. Contudo, não foi assim. Não entraram em campo com essa mentalidade e o Sporting Braga aproveitou. Claro que olhamos para o plantel e olhamos para o outro, o do Nottingham Forest é superior. O Sporting Braga teve dificuldades a nível ofensivo, tanto que não fez durante o jogo inteiro um único remate enquadrado.
mas teve a posse de bola. Foi uma primeira parte muito morta, lá está, poucas oportunidades, foi muito morta. Sporting de Braga com a bola, mas sem fazer grande coisa com ela. Na segunda parte, o guião continuou o mesmo até o momento do penalti, em que foi uma grande defesa do guarda-redes do Sporting de Braga, e na jogada seguinte, uma jogada aos trambolhões, com muita sorte à mistura, e acaba por ser um autogol do Forest, portanto, gol para o Braga. A nível de Quando o espetáculo, a Nottingham segunda parte Forest, foi melhor. A segunda parte foi melhor que a sim, primeira. foi, claro, porque a partir do momento em que o Braga ficou na frente do marcador, o Nottingham Forest lá Sim. começou a subir um pouco o ritmo, começou a partir mais para o ataque, o Sporting de Braga já vai baixar as linhas e a defender, a tentar partir nos contra-ataques. Defendeu muito bem, deixaram tudo em campo, acho que fizeram uma exibição sólida, lá está, não fizeram muito remate à baliza, mas jogaram bem. Acho que foi um bom jogo do Sporting de Braga, e eu acho que mesmo tendo sido um golo aos trambolhões, um autogol, acho que acaba por ser uma vitória justa do Braga. Foi uma grande vitória do Sporting de Braga. Sim, concordo. Foi uma grande vitória do Sporting Braga. André, tu disseste que o Nottingham Forest tem um plantel superior ao Braga. Eu, por exemplo, acho que o Nottingham Forest tem um plantel superior do Benfica, por exemplo. Falar de um clube inglês, normalmente fica ali nos top 8, o que é inacreditável. Até porque está na Liga Europa este ano. O Braga conseguiu vencer. É uma grande vitória. Eu acho que o Sindish devia-se reclamar de outra coisa que não fosse o relado. Devia reclamar de si próprio. Porque não ganhar com este plantel, com Gibbs White, Aina, entre outros jogadores, Douglas Luiz, que jogou na Juventus, Aston Villa. É uma vitória inacreditável do Braga com o Ornicek como o grande salvador da pátria. Mas é uma grande vitória do Sporting Braga e dá os parabéns aos bracarenses porque estão em zona de apuramento direto. À frente do Porto. E Este Braga é capaz do melhor e do pior, porque se calhar no campeonato, se for preciso, perdem com o Estoril e chegam à Liga Europa e ganham ao Forest e ganham ao Feyenoord. Perdeu na Taça Portugal contra uma equipa de terceiro escalão. Foi o Futebol é bonito. que se chama a equipa. Agora quero. Faf. Futebol é bonito. Grande Faf. Isso, o FAF. Perdem na Taça de Portugal para o FAF e chegam à Liga Europa e ganham ao Forest. É futebol. Tem sido uma equipa um pouco inconsistente a nível nacional, mas a nível europeu chega à Liga Europa e faz exibições muito boas e vai passar no top 8, sim senhor, e de forma justa, porque o Braga na Liga Europa tem apresentado realmente um nível superior àquilo que tem apresentado nas competições nacionais. Já dizia o Roger Schmidt, mas agora eu digo uma coisa diferente. If you love sport, you love football. E dar se calhar um destaque para o João Moutinho. Que jogador, meus amigos. Que jogador. Não acho que Como o Vinho. como o Vinho. Eu acho que ainda não teria lugar como titular nos três grandes. No Benfica se calhar teria. Se calhar teria, por exemplo. No lugar do Mas Barreiro. no Barreiro, acho que sim. Agora, pronto, é um jogador que vou ter muitas saudades de ver o João Moutinho jogar. Grande jogador. Já falámos sobre o Moutinho, acho que foi no primeiro episódio mesmo, Foi. vimos sobre isto. A idade para ele é um número, assim como para outros jogadores já com idade avançada, como é o Cristiano Ronaldo, por exemplo, como era o Pep. É um jogador que a idade não faz diferença. Claro que não é o Moutinho há 10 anos para trás, por exemplo, mas continua um jogador fantástico, um médio espetacular, uma verdadeira lenda do futebol português. Também não desgostei da primeira parte do Fernando Amarro. Mas pronto. E Adiante. assim, chegamos ao fim de mais um episódio. Já sabem aí desse lado, não hesitem a usar a caixa dos comentários. Se Deixa o gostaram, deixem o like. Se não gostaram, deixem o dislike. E é assim. Não deixem dislike, só like. Likezinho, partilhar aqui o projeto. Nós temos feito cada vez mais coisas para o projeto. Vamos trazer mais conteúdos e espero o vosso apoio. Esperamos, aliás, o vosso apoio desse lado, porque é um projeto que nós queremos ir para a frente. Por isso, só com vocês é que este projeto pode ir para a frente. Muito obrigado pelo vosso apoio. E pronto, passar aqui a bola ao Tomás para ele despedir-se. Um obrigado. Está tudo dito. Obrigado e vemo-nos na próxima.